Olá a todas e a todos, boa tarde. Essa é mais uma transmissão ao vivo da Mostra Multi, que é uma organização, é um festival, né, de artes integradas, realizado pela Universidade Federal de Ouro Preto. E essa transmissão ao vivo, especificamente, ela faz parte da Mostra Audiovisual, da Curadoria de Audiovisual, da Mostra Multi. E aí é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Lara, vou fazer a mediação dessa conversa super bacana com duas mulheres que admiro muito sobre mulheres e cinema. Depois vou passar o tema mais específico para vocês aqui. Mas vou passar algumas instruções sobre a dinâmica da live, da transmissão ao vivo primeiro, para quem está assistindo, né? A gente começa a transmissão simultaneamente pelo Instagram e pelo YouTube, Instagram @minfop, pelo YouTube da Mostra Multi, youtube.com/Mostra Multi, e aí depois tem aquele prazo, né, do Instagram de 1 hora, então depois de 1 hora, nossa live aqui no Instagram cai, para quem está acompanhando no Instagram, a gente pede para migrar para o YouTube, que aí a gente dá continuidade à conversa lá. Ou então, se vocês preferirem, já assistam direto lá no YouTube, que aí a conversa flui sem interrupções, ok? Mais um aviso, para quem quiser receber certificado, né? Tem muitos estudantes e alunos e alunas que estão acompanhando essas discussões da Mostra Multi e da Curadoria de Audiovisual. Tem um formulário para quem quiser, né, se certificar, ganhar um certificado, que você precisa preencher. Ele se encontra lá na página da Curadoria de Audiovisual da Mostra Multi, lá no site da UFOP, tá? ufop.br, vocês vão encontrar a página da Mostra Multi, e lá no menu da Curadoria de Audiovisual vocês encontram esse formulário. Mais um aviso, quem quiser mandar perguntas, a gente está recebendo aqui pelo Instagram também, lá pelo YouTube, nos comentários, a nossa equipe técnica e de produção vai organizar as perguntas para a gente poder encaminhar depois para as nossas convidadas, que hoje são as queridas Lilian Werneck e Érica Severnini. Um prazer tê-las aqui. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Érica. Vou fazer uma breve apresentação de vocês e aí depois a gente começa esse bate-papo. Bom, a Lilian Werneck, além de roteirista e diretora audiovisual, ela é consteladora sistêmica, é mestre em comunicação e professora, é roteirista e diretora dos filmes Mobile Haikai de 2018, né? Financiado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura aqui de Juiz de Fora, e de O Mobile, a Admiração de 2008, também financiado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura daqui da cidade. É também roteirista e diretor dos DVDs musicais Clipes Mundo Ludo, de 2016, do Grupo Lúdica Música, e também do Diversões Lúdicas, do Grupo Lúdica Música. Também dirigiu diversos VTs publicitários, dentre eles o premiado pelo Tubal Siqueira, né, o prêmio. E aí o VT foi o da Unimed, 40 anos. Esse VT é maravilhoso, realmente. É lindo. Lindíssimo. E agora a Érica Severnini, apresentando também doutora e mestre em arte e cinema pela EBA UFMG, coordenadora do curso de rádio, TV e internet da UFJF, coordenadora do Cineclube Lumière e Companhia, é autora do livro Índices de um Cinema de Poesia e coautora do livro póstumo de Eduardo Leone, Reflexões sobre a Montagem Cinematográfica. Ambos saíram pela editora UFMG. Ela é líder do grupo de pesquisa Estética e Pensamento Cinematográfico, membro do Mídia Arte, também EBA, UFMG, e da Rede Ibero-Americana de Investigadores em Narrativas Audiovisuais. Esse nome é em espanhol, mas eu estou traduzindo para o portunhol aqui, depois a Érica vai me consertar. Enfim, meninas, muito obrigada pela participação. O tema de hoje é Lugar de Mulher também atrás das câmeras e onde mais ela quiser. Vai ser um prazer conversar com vocês sobre isso. A gente começa, então, com a contribuição da Lilian, né?
A Lili vai ter um tempo aí para falar, de mais ou menos 20 minutos. Depois a gente passa para a Érica e aí a gente abre para as perguntas, ok? Boa noite, meninas. Olá, muito obrigada pelo convite. Olá, Érica, prazer conhecê-la, estar aqui com você. É uma honra, né, estar contigo. Prazer, Lili. Obrigada, Lara, que bom estar aqui. As câmeras, fazendo cinegrafia, fazendo fotografia, roteirizando, dirigindo, né? E é lógico que já existem mulheres diretoras há séculos, desde o começo do cinema e da arte, as escritoras, as mulheres, elas já existem. Não é que não tinha, a questão é que não tinha visibilidade, a questão é que não tinha projeção. E agora, já de algum tempo para cá, é perceptível que o próprio movimento feminista, mas não só ele, mas o próprio movimento audiovisual, vem buscando dar destaque para a mulher no seu lugar, ou reconhecê-la como do mesmo tamanho. Aqui, a gente conversando no Skype. Deu algum problema aqui no áudio? Eu acho que deu um problema, né, Evandro? Voltou? Rolou um burburinho da nossa produção aqui, gente, mas é assim mesmo, a gente tá... Então, essa coisa do ao vivo, aí eu acho que eu tô recebendo um aviso aqui de que para você repetir essa fala inicial, Lilian, se não for muito complicado, porque cortou o seu áudio, tá? No YouTube, o Evandro falou aqui para mim. E o áudio do Evandro vazou um pouquinho aqui na nossa transmissão também, mas isso não é um problema. Eu vou então falar um pouquinho, me digam, por favor, se está bom chegando para vocês aí. Aliás, olá, boa noite a quem está aqui nos assistindo, né? Não falei com quem estamos mediando, mas você que está aqui conosco assistindo a esse seminário é muito importante nesse processo. Quando a gente fala de estar atrás das câmeras ou estar à frente, é para você, público, que recebe esse produto audiovisual, que nós fazemos esse trabalho. E era por isso que era tão importante, já continuando na minha fala, se tiver tudo bem, que as mulheres estivessem e ocupassem lugares de autoridade na produção desses conteúdos, porque é a expressão da voz feminina, da voz do feminino, que às vezes não tinha espaço, né? Aquela pergunta, mas é possível, sim, um diretor escrever sobre o universo feminino, mas uma diretora ou um roteirista, né, enfim, uma roteirista, vai ter também uma visão que é muito peculiar do universo feminino, que é da experiência própria. Então, essa voz, né, assim como a voz de várias minorias, de pessoas negras, de LGBTQIA+, de pessoas... Ontem nós assistimos um documentário ótimo falando sobre o Disclosure, que eram as mulheres trans no cinema, como que elas foram retratadas ao longo de muito tempo como algo ruim, e que a importância de poder retratar como realmente são. Então, quando a mulher ela ocupa esse lugar, e foi quando eu comecei a trabalhar, eu tinha essa perspectiva, eu queria tornar comum o meu olhar, desse meu papel. Só que para poder estar nesse lugar, às vezes é preciso se adaptar.
Então, eu confesso que no começo foi um pouco difícil, eu tive que entrar nessa masculinidade. Achava, inclusive, que eu me abusava muito nesse papel, de ter que me adaptar mesmo àquele meio. Eu pegava pesado, queria ser mesmo estar mais atuando nesse papel. Com o tempo, eu fui percebendo que, através do meu próprio processo do feminino, e além de diretora e comunicadora, eu sou também consteladora sistêmica, e isso me trouxe o olhar sistêmico, não só para a minha vida, mas para o meu trabalho. Eu percebi que um papel de liderança, principalmente quando ele é assumido por mim, mulher, lésbica, que tem uma voz muito própria e muito particular do meu tempo, posso estar nesse papel de liderar uma equipe de 30 pessoas, cada um no seu brilho, fazendo nascer um produto que pode ter o tempo que for, vai trazer uma ideia nova, uma estrela nova que surge. E negar esse lugar a uma mulher é muita crueldade, além de ser, né, completamente equívoco. É um equívoco puro, porque a mulher é próprio desse feminino, e aí eu não estou falando só do mulher gênero, eu estou falando do feminino masculino que nós temos, porque o feminino ele tem que atuar em conjunto com esse masculino para poder estar nesse lugar. Os dois se unem, né? Acho que quando nós trabalhamos com papéis mais de produção, como foi o meu caso, né? Tá ali, botar a mão na massa, correr atrás de locação, escolher elenco, fazer o roteiro, fazer a direção, fazer a edição, isso tudo são processos que nós, mulheres, fomos alcançando aos poucos esse espaço. Eu tenho a graça, fortuna, né, de ter ocupado várias dessas funções. Né? Então, eu fui lá e meti a cara, eu quero aprender a editar. Então, eu observava o editor ao meu lado, aprendia com ele, e aí fazia o meu próprio processo e falava, eu sou editora, eu tenho essa... E assim fui construindo a minha carreira. Então, quando eu venho pensar no meu lugar, né, atrás das câmeras, que é o meu lugar de mulher atrás das câmeras, eu vejo que, de alguma forma, várias barreiras foram quebradas por mim mesma para eu estar nesse lugar. E é um processo individual de cada mulher, que quando nós nos unimos no todo, né, dessas mulheres do audiovisual, percebemos a força que temos de reconstruir certos padrões que muitas vezes na sociedade foram construídos devido a uma certa época, a um determinado tempo, né? Eu assistindo filmes antigos hoje, eu fico abismada com o machismo e a misoginia que eles trazem, mas eram filmes aclamados, e, né? Enfim, é nosso papel, já que estamos agora mostrando as caras mesmo, inclusive mostrando as caras do que é ruim. Olha, aconteceu isso comigo, quando eu fiz aquela produção, eu não gostei, não é justo, isso é crime, e aí vem esses movimentos que estão, né, fazendo com que os sets cinematográficos não sejam mais locais de abuso, porque já foram. E então, por vários motivos, é um terreno árido para nós mulheres. Deixa até a garganta seca, eu vou beber um pouquinho de água. E esse terreno árido que nós mulheres fazemos, às vezes é exatamente isso, hidratar, trazer um certo olhar que é diferente, tem as suas diferenças. O feminino, ele tem umas diferenças em relação ao masculino. Não é que são ambiguidades opostas. Na minha opinião, eles são muito fluidos, é algo muito fluido. E quando eu vejo que eu, mulher, estou ocupando um lugar de importância numa produção cinematográfica, trazer o meu jeito de ser, criar um novo padrão de estar nesse setting quase terapêutico, né? Que às vezes fazer cinema para nós é pura terapia, né? Eu acho que é uma das coisas que me deixa mais feliz estar mesmo no set. Não sei nem como é que vai ser nos próximos momentos. Estamos nos reinventando, né? Eu acho que é até uma pauta interessante essa que é toda online, com seminários online. Eu acho isso ótimo. Eu acho que é isso que o feminino traz, é criar em momentos essenciais. O cinema, sem esse criar, não é nada. A semente que nasce é exatamente quando eu tenho uma ideia
e eu posso realizá-la. Então, é exatamente esse encontro do feminino com o masculino que há em cada um de nós, independente de gênero, que faz com que o cinema ou outras artes ou qualquer coisa, na verdade, na vida aconteça. Então, esse é o meu ponto de vista, né? Negar um espaço desse de liderança para a mulher não dá mais. Então, nós já estamos neste lugar. O que eu penso que seja necessário, talvez, nesse momento, é mantê-lo e amplificá-lo, fazer com que cada vez mais outras mulheres e outros homens de qualquer tipo de pessoa que queira trabalhar com arte possa e tenha essa possibilidade de estar atuando no seu local de preferência e na sua habilidade, né? Eu, por exemplo, queria trabalhar com direção, mas acabava na produção. Então, eu tive que escolher o meu caminho para atuar na produção. Então, fui através das leis de incentivo à cultura. E nisso, eu agradeço muito a Lei Murilo Mendes, daqui de Juiz de Fora, que me possibilitou belíssimos trabalhos, assim como que vocês vão ver, inclusive, na mostra. Eu agradeço também ao Novo Tempo, que traz a possibilidade de recursos de acessibilidade, como eu e a nossa equipe colocamos no Mobilização, e a Libra, na verdade não foi Libra, a gente não conseguiu fazer, foi a legenda para surdos e ensurdecidos, né, que é uma legenda diferenciada. Né? A Libra, infelizmente, nós não tivemos recursos, o projeto fica lá aguardando o seu momento de acontecer. Então, poder perceber que fazer um filme que já trata da acessibilidade, da diversidade, da inclusão, e poder amplificar essa ação para o maior número de pessoas possível, foi um projeto que eu fiquei muito feliz de realizar. Então, quando eu coloco a audiodescrição no nosso filme, e ele sai como o primeiro filme com audiodescrição de Juiz de Fora, e é lançado na Câmara Municipal, aquilo foi um marco para mim, assim, acho que para todos nós da nossa equipe. Eu agradeço muito por isso ter acontecido. E isso só foi possível porque, há muito tempo atrás, eu virei e falei, não, eu olhei meu irmão trabalhou com comunicação há muito tempo, então ele tinha uma produtora, e ele fazia vídeos, então ele é uma inspiração para mim nesse sentido. Eu via só rapazes, os amigos dele fazendo, eu falei, não, eu quero ser cinegrafista, eu gosto de fotografia, eu quero botar uma câmera no ombro e fazer, né, passagem. Então eu tinha essa vontade, tanto que eu comecei assim, eu gravei muitos espetáculos do TIA, grupo de teatro, câmera no ombro, então eu comecei botando a mão no lugar onde antes eu não via nenhuma mulher botar a mão, e com o tempo, eu fui percebendo mais e mais mulheres estando nesses lugares. E isso vai me dando uma alegria enorme de ver. Eu faço parte de um grupo do Facebook de mulheres do audiovisual, e é lindo ver o quanto que ele só cresce. Então, eu sinto que meu tempo já está chegando perto aqui do final. Se vocês me orientem, por favor. Lilian, você tem 7 minutos, a rigor. Mas fica à vontade, querida. E o que eu quero dizer é que fazer um filme, independente de ser homem ou mulher, é uma tarefa desafiadora. Ainda mais nas atuais condições econômicas, ainda mais agora com essa situação pandêmica, onde como montar um filme com 30 pessoas num set, como filmar falas e cenas de sexo, e aí, como é que isso vai ficar nesse momento? E eu vejo que é importante, para mim, pelo menos foi, que o cinema me trouxe uma expressão de uma voz em diversas frentes. Eu pude falar enquanto mulher, eu pude falar enquanto lésbica, eu pude falar enquanto consteladora, porque o Mobili Haikai ele foi construído a partir de um olhar sistêmico de inclusão, de equilíbrio, de hierarquia, de reconhecimento. Então, ele teve essa pauta. Eu tenho a minha participação como filha dos meus pais e de tudo que eu recebi, como esposa, que fui de Cael, que fez a produção comigo.
então, que é nosso filme, né? O Mobile Haikai é nosso filme, não só nosso, mas de uma equipe enorme, que eu reconheço muito a cada trabalho. E eu vejo que o papel da mulher é realmente aonde ela quiser. Em qualquer frente de atuação é possível, nada diferencia. Eu vejo que são tantas crenças que foram construídas ao longo de tantas décadas que essas crenças elas podem ser quebradas, estão sendo quebradas. É nosso papel nesse lugar de, olha, eu já passei por isso, na época minha era mais difícil, o equipamento era mais pesado. É meu papel poder deixar como um meu olhar, aproveitem, desfrutem da facilidade que é produzir cinema hoje, tirando a situação pandêmica, tá? Mas mesmo assim tem criado e tem surgido obras lindas nesse momento de quarentena. Obras de arte, onde as pessoas, dentro de suas casas, se filmam, enviam um vídeo para as pessoas editam, eu não sei como é que é o processo, mas isso tem me chamado muita atenção. O Tyrone Vale fez uma série, aqui em Juiz de Fora, ele fez uma série que está no Instagram dele, que é ótima, uma série de ficção que é super atual nos stories, como lives dos stories. É momento de se recriar. Né? O Andar de Baixo tem feito transmissões de arte, que é onde mistura isso, o cinema, o teatro, já é tudo a mesma coisa, e nada será como antes. E eu acho que o feminino, e aí eu não vou falar só das mulheres, mas eu vou falar do feminino, porque eu tenho admiração por duas diretoras que são mulheres trans, que são as diretoras do Matrix, as irmãs Wachowski, que são mulheres que estão trazendo essa voz, né, do transgênero para o cinema de uma forma muito bonita. Então, eu tenho muito me pautado nesse olhar. O que nós podemos contribuir para que a sociedade seja mais aberta, mais ampla, onde a nossa criação tenha esse olhar mesmo do feminino como o criador. Né? É um momento de criatividade, é um momento muito do feminino. Né? O futuro é mulher. Essa é uma frase que a gente traz. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento nessa minha fala, que foi bem feita do coração, bem fluida, assim, a partir da minha experiência. Convido vocês a assistir os nossos filmes, né? O Mobile Admiração, que foi feito com a Stephanie Ribeiro e a Nádia Dutti, como as atrizes principais, e depois o Mobile Haikai, que teve Caru Rezende, Léa Nogueira e a participação especialíssima de Sandra Emília, como no nosso filme O Mobile Haikai, que tem também audiodescrição. Então, para quem não é vidente, é uma possibilidade de ver cinema. Então, muito obrigada mais uma vez, Mostra Multi, muito obrigada, Lara, obrigada, Érica. Vou aqui agora ouvir vocês e estou disponível para depois a gente conversar. Obrigada, gente, por ter assistido. Obrigada, Lilian. Essa temática, ela tem uma série de questões, né, de vieses, né, porque quando a gente fala de mulher, a gente não fala de uma mulher como um ser numa totalidade, né, como se existisse só um tipo de mulher. E o feminismo interseccional vai dizer isso, né? Então, é muito difícil para a mulher branca estar nesse lugar, que é um lugar masculino, mas é muito mais difícil para uma mulher negra, enfim, para uma mulher negra que não é cis, e aí todas as interseccionalidades que vão atuar nesse momento, né? Então, se a gente tem um número ínfimo de mulheres diretoras comparado com o número de homens diretores, né? Enfim, pessoas que estão atrás das câmeras, mas não atuando como diretores ou diretoras, né? Esse número, considerando pessoas negras, diminui ainda mais, e considerando mulheres negras, diminui ainda mais. Eu acho que eu não tenho esse número de cabeça, mas já vi pesquisas sobre isso, é menos de 2%, né? É muito pouco, talvez a Érica possa nos ajudar.
né? Então, esses desafios, eles estão transpassados por questões sociais, por questões políticas, que estão relacionados a preconceitos, né? Que não é só o machismo em relação à mulher enquanto um ser total, né? Mas o preconceito da mulher negra, o preconceito da mulher trans, o preconceito da mulher homossexual, o preconceito, enfim, de todas o que atravessa, né? E aí me lembrei de uma cineasta iniciante chamada Caroline Maia, que está para lançar um documentário chamado Aqui Não Entra Luz, que ela faz uma relação entre a senzala e o quarto de empregada na atualidade, né? Então ela faz essa analogia, como se o quarto de empregada fosse um análogo de um local que se chamava senzala, né? E ela faz isso a partir de uma experiência dela, porque ela é filha de uma funcionária doméstica e ela viveu esse local, né? Não só simbolicamente, esse local do quarto de empregada, ela viveu num quarto de empregada. E esse filme ele está angariando financiamento coletivo, enfim, para ser possível, mas já tem assim uma grana, já conseguiu alcançar alguns valores assim que tornam possível a realização, né? Então, assim, uma cineasta, mulher, negra, cavando o espaço nesse momento, esse momento seja também, né, com toda a sua tragicidade, com tudo que a gente não quer de volta, embora a gente tenha que aturar durante alguns anos, né? Alguns espectros que rondam o cenário político do país, político e sanitário, né? Pode ser um momento para que esses rumores, essas migalhas, como a gente gosta de falar, eu e o Evandro, né, possam aparecer e construir algo. Então, a Caroline Maia, para mim, é um grande símbolo, né, por ser uma cineasta negra e por tentar trazer essa relação e por fazer isso a partir de um financiamento coletivo, né? Então, se é difícil para a mulher branca, é mais difícil ainda para a mulher negra. Bom, a gente queria agora ouvir a professora Érica, o que você tem a contribuir com essa conversa. Estamos aqui. Boa tarde a todas e todos. Eu queria agradecer o convite, né, feito pelo Evandro, pela Lara, né, agradecer os bolsistas que estão aí por trás, ajudando tudo, né, elogiar o projeto de vocês, o completo, né, a curadoria que o Adriano, que faz as parcerias com vocês, também me apresentou. Parabenizá-los, porque é uma coisa muito legal. Eu tive muito prazer em aceitar esse convite, né? É um prazer estar falando aqui, né, conversando entre a gente e falando para quem está ouvindo, né? Eu preparei um pouquinho a fala, assim, uns tópicos, né, para falar a partir desse meu lugar de dentro da academia, né? Então são esses outros lugares atrás da câmera, em qualquer lugar que a mulher queira estar, né? Também é a academia, e dentro dessa ideia da academia, não dentro daqueles defeitos que a gente conhece da academia como lugar pesado, tradicional, mas da academia como um lugar que pode ser esse lugar de tentar entender as coisas, refletir sobre isso e impactar na formação de quem busca essa formação, né? Porque o audiovisual não é um caminho que necessariamente passa pela universidade, mas eu sempre tento pensar a gente dentro da universidade, que papel que a gente tem nessa formação dessas pessoas, né? Que diferencial que a gente deve trazer para isso, né? Aquilo que eventualmente numa imersão prática, que muitas vezes, né, a formação por esse processo de entrar na prática, você acaba sendo meio treinado dentro de determinados aspectos, né, e você tem que
buscar outros caminhos para ampliar as possibilidades do audiovisual. E eu acho que a partir da academia a gente tem isso como obrigação, né? Dentro de uma formação mais livre, a pessoa pode buscar isso, mas a academia a gente tem que pensar nisso, né? E passa por refletir sobre essas temáticas, né? Refletir sobre isso que não é um detalhe, né? Às vezes as pessoas pensam assim, a reivindicação da mulher é só por uma questão numérica, né? Já que tem mulheres, então tem que ter mulheres e homens por igual, sendo que a gente que trabalha com a área de comunicação, não só do audiovisual, a gente sabe o que significa a construção de um imaginário, principalmente pensando num cinema ficcional, né, dentro de um modelo clássico, que é o que predomina, em que esses discursos eles estão todos camuflados, né? É do que a gente chama do discurso transparente, que é uma naturalização de um discurso. Então você acaba transformando natural uma ordem de coisas que, quando você estuda criticamente isso, você percebe o absurdo daquilo, né? Se a gente vê a produção audiovisual, entrando mais especificamente agora no tema, né, a partir do que é a produção audiovisual, agora generalizando, né, mundialmente, é um mundo muito estranho, esse mundo dominado pelos homens, né, por dois aspectos que eu acho que são extremamente importantes para essa conversa da gente, que passa, que esses aspectos todos a Lilian já falou de alguma forma, né, eu só estou trazendo de uma forma um pouco mais dentro né, dessa meu lugar da academia, né? Que é a ideia da representação e da representatividade, né? Que são dois conceitos que vão passar por isso que a gente está conversando. Primeiro, essa ideia da representação, né? Que seria a mulher nesse lugar à frente da câmera, em que a gente vai ter a mulher sendo construída basicamente como um objeto, e um objeto construído pelo olhar masculino. E aí isso vai implicar em todo o sistema formal fílmico. Desde a narrativa, quando você vai ter um número muito baixo de filmes em que a mulher é protagonista, e em filmes que ela sendo protagonista ou não, e nos outros, então, em que ela não é protagonista, é pior ainda, né? As mulheres tendo um papel todo relacionado ao que é o seu relacionamento com os personagens masculinos, mesmo personagens secundários, né? A grande maioria dos filmes, depois eu vou entrar um pouquinho em dados da New York Film Academy, você vai ter mulheres que não têm nem nome, elas são nomeadas assim, é a namorada do fulano, é a mãe do fulano, né? É a filha do fulano. A mulher não tem nem nome nos filmes, né? Tem uma porcentagem medida no cinema norte-americano da quantidade de personagens femininos que entra mudo e sai calado, entendeu? Enquanto o personagem masculino, né, mesmo quando secundário, ele normalmente tem falas, né? Então a gente tem essa questão dessa representação dessa mulher, desse imaginário que é a relação da comunicação, especificamente do audiovisual, né, de certa forma, uma retroalimentação. De alguma forma, isso sai do imaginário do público e principalmente desse grupo que está produzindo, que aí eu vou entrar depois na questão da representatividade. Mas ao se representar dessa forma a mulher nos filmes, e principalmente pensando num cinema mais comercial, como o hollywoodiano, ou mesmo um cinema mais comercial brasileiro, ou o que for, isso vai impactando na construção desse imaginário também. Então, se ele sai de um grupo de pessoas, que vai ser homens brancos, basicamente, né? Mas fala para o público como um todo, dentro dessa lógica de um discurso transparente que naturaliza, então é como se o mundo fosse assim, né? Só que é muito louco quando você pensa nesses números em termos de representação. Como assim o mundo é assim, né? Nesse sentido, a gente vai ter vários testes que foram criados, mas são muito mais manifestos como provocação, né? Que o mais famoso deles é o teste Bechdel, né?
que faz 3 perguntas muito simples, mas que expõem o absurdo quando você percebe que a maior parte dos filmes, a grande maioria, não consegue passar no teste, né? Que ele só pergunta, o filme tem 2 ou mais personagens mulheres com nome, né? Com nome, né? Elas conversam entre si, o assunto da conversa ele vai além de homens ou relacionamentos, né, amorosos, né? Parece uma coisa assim ridícula, né, quando você vê essas perguntas, mas é assustador quando você vê a resposta, que a maioria dos filmes não consegue ter essas 3 coisas. Personagens femininos com nome, que falem e que, quando conversarem, não estão falando de homem. É uma coisa assustadora. As pessoas criticam, né? O teste... ele não diz da qualidade do filme. Filmes sexistas passam pelo certo. Sim, mas ele é uma provocação. É feito, e tem vários derivados, né, do Bechdel, que são feitos para revelar isso que eu estava falando, né? Há uma naturalização, como se o cinema, e se fala muito disso, né, de cinema como representação do mundo. Então o cinema se vende como uma representação do mundo, mas é um mundo onde a mulher não tem nome e não fala outra coisa se não for sobre homens ou sobre relacionamentos, né? Então se cria um discurso de que esse é o mundo, estou só representando o mundo, só que é uma representação que nos coloca nesse lugar, né? Que é à frente da câmera, mas como o objeto do olhar masculino, né? Então, e aí entram todos os outros aspectos formais, não só de narrativa, mas dos enquadramentos, a questão da nudez e tudo mais, que em números também vão revelando de como essa representação da mulher, né, muda, que não tem nem identidade, né, e como esse objeto não só um objeto, mas um objeto de desejo, dependendo da personagem, né? Então, a questão da representação, ela é muito séria, e ela está diretamente relacionada à representatividade, ou seja, qual é a participação da mulher na cadeia produtiva, né? Então, isso que eu falei, se isso é a construção de um olhar sobre um determinado grupo, se o grupo é só masculino, branco, cis, você já tem aí a resposta de como representação e representatividade estão interligadas. Que a ideia de representatividade impacta diretamente na representação, impacta diretamente em como a sociedade nos vê. E no diagnóstico também de como esse grupo ou essa sociedade está nos vendo, né? E aí as questões, como se as questões de representação já não fossem sérias, né? As de representatividade são assustadoras, né? Aí eu tô com a minha colinha aqui, tá? Vou falar com vocês os números, porque números eu não guardo assim, não, né? Então, desse levantamento que eu falei de uma pesquisa do New York Film Academy, no ano de 2014, em Hollywood, apenas 9% dos longas foram dirigidos por mulheres e 13% foram roteirizados. Narrativamente, apenas 12% tinham personagens protagonistas. Apenas 30% das mulheres tinham fala, contra 70% dos personagens masculinos. Mesmo, e aí quando fala assim, não está falando de personagem principal, né? Está falando de secundários, está falando de figurante, né? Tá falando de todo mundo. Homens, mesmo em papéis super secundários, eles costumam falar, né? E 58% das personagens só eram identificadas por suas relações afetivas com os homens, aquilo que a gente tinha falado. É só a namorada do fulano, é a esposa, né? Dentro daqueles estereótipos, né? A namorada louca, né? A dona de casa perfeita, esse tipo de coisa, né? E nesse mesmo estudo da New York Film Academy, na verdade um outro estudo, mas deles mesmo, em 500 filmes que eles estudaram de 2007 a 2012, eles detectaram que a forma de tratar o personagem feminino muda sim quando você tem mais mulheres em postos chaves da cadeia produtiva, né? Então isso não é
um detalhe, né? Como a Lília bem disse, não é que um homem não possa tratar bem desse assunto, mas é porque a gente está num ambiente, a gente está falando só de cinema, mas a gente sabe que isso pode ser extrapolado por vários outros setores, né? A gente está num ambiente masculino e que foi sistematicamente negado à mulher, né? Quando a gente vê, igual atualmente, né, o nome que aparece recorrentemente dentro da história da Alice Guy, né, que é uma das pioneiras do cinema, né, e que ela rigorosamente foi apagada da história do cinema. E ela não era uma desconhecida. Então é uma escolha apagar essa mulher da história, né? Quando você vê lá que ela teve décadas de produção, ela esteve entre os pioneiros do cinema, né? Ela vai ser uma das responsáveis pelo estúdio Gaumont na França. Ela fez mais de 1000 filmes, né? E dificilmente você vai achar o nome dela em algum lugar. Isso não pode dizer que é um acaso, que foi um desconhecimento, né? Que isso aconteceu. Quando você vê um documentário como aquele The Cutting Edge, que fala sobre montagem e que fala, por exemplo, que no início do cinema, quando começa a se montar filmes, né, eram as mulheres que montavam porque se associavam a uma atividade menor, porque era como você costurar. Então, enquanto montagem parecia uma coisa menor, eram as mulheres que dominavam, a maioria eram montadoras. Quando se começou a perceber que a montagem era um momento extremamente importante no processo criativo, as mulheres sumiram da função. Subiram por quê? Não é porque elas deixaram de ser montadoras ou porque elas perderam a habilidade, né? A gente sabe disso, dessa dificuldade de uma pressão social mesmo, né? Até um certo momento, a própria dependência da mulher ao homem, primeiro ao pai, depois ao homem, e essas imposições mesmo machistas de que não trabalha e tudo mais, vai diminuindo o campo da mulher, e tem as pressões do meio, né? Que imagina, a Lília relata isso de uma forma, né, um momento muito mais recente. Imagina isso no início do século, na verdade a Alice Guy, né, no final do século XIX, né, que as mulheres, isso a gente está falando, lógico, de mulheres de classe média, né, mal tinham conquistado o direito de trafegar nos espaços públicos, né? Porque até o século XIX as mulheres estavam muito encerradas às suas casas. É toda a mudança em termos de urbanização e tudo mais que vai colocar a mulher para fora de casa, né? No século XX. Então imagino que essas mulheres, né, passaram, né, nesse início e nesse processo, né, que eu estou falando, não é um processo que é vendido como naturalizado, né? Isso que a Lília falou, que eu também ouvi isso durante a minha graduação inteira, que eu fiz rádio, TV e internet. Rádio e TV não era internet ainda, né? A internet é o que eu coordeno agora. Que eu era estagiária no laboratório e só tinha eu de mulher. E aí, assim, as pessoas ficavam super incomodadas. Eu subia nas coisas, mexer com câmera, mexer com iluminação, fazer as coisas todas, e várias, mas fora da universidade, em outras oportunidades, me foi negado esse espaço, alegando isso, né? E a Lara me conhece, a Lília não. Eu sou uma mulher de 1,76 m de altura, entendeu? Grande e forte. Entendeu? Tem muito homem, muito menor, mais fraco que eu. Então, se não aplica nenhuma mulher, a mim definitivamente não se aplica essa coisa de que eu não ia dar conta de carregar o negócio, né? Mas só de você ser mulher, você é frágil. Imagina, eu fico assim, gente, olha para mim, né? A fragilidade, não sei onde é que vocês estão vendo, mas tudo bem, né? Então, assim, tem essa questão mesmo sistemática de negar esse espaço às mulheres, né, independente se cis, trans, né, que aí vem os complicadores, né, quando você vem
a questão racial, né, a questão da identidade de gênero, né, mas a princípio só de você deixar de ser homem branco cis, o espaço já é mais complicado, né. Em termos de realidade brasileira, né, é basicamente o mesmo panorama, né? Tem um estudo que fala assim, em termos de produção audiovisual, que eu estava falando mais ficcional, mas produção audiovisual como um todo, em 2016, de 2.606 obras de cinema, né, ficcional ou documental, vídeo, variedades, animação, reality show produzidos no Brasil, apenas 19% foram dirigidos por mulheres, nenhuma negra. Né? 23 foram roteirizados por mulheres, também nenhuma negra, e 41% das obras contaram com o trabalho das mulheres na produção executiva. Que a gente pensa, não, legal, né? Tá numa posição de chefia importante, mas também revela aí, no fundo, uma certa visão sexista, quando você pensa que mulher é boa para organizar as coisas, né? De cuidar de detalhes, então mulher pode ser produtora, né? Ela não pode ser diretora, porque ela não tem pulso, né? Ela não pode fazer direção de arte, fotografia, essas coisas mais técnicas, hard, né? Inclusive porque a mulher não entende dessas coisas, né? A mulher quase que não sabe colocar na tomada, né, o equipamento. Tanto que em outra pesquisa fala aí especificamente em termos de longa-metragem, né, que repete um pouco os números, de 142 filmes brasileiros, 28 foram dirigidos por mulheres, só 16% foram roteirizados por mulheres e nenhuma negra. Agora, em direção de arte e fotografia, né, essas que eu falei, os setores mais técnicos, mulher não entende dessas coisas, é mais absurdo ainda o número, 6% e 8% só de mulheres que ocuparam direção de arte ou direção de fotografia. Né, a produção executiva foram 37%, por exemplo, para dar uma dimensão, né? E eu estou quase finalizando, porque acho que eu já estou falando muito. Dá uma dimensão. Pode finalizar, querida. Obrigada, Para. Dando uma dimensão dessa coisa da representatividade, né? Desse universo estranho que a gente vê no cinema. Pensando em população brasileira, né? 51% são mulheres. Agora, dentro das obras ficcionais brasileiras, só 40% dos personagens são mulheres, né? E com todas essas, repete-se basicamente todas aquelas características que a gente vê na pesquisa do New York Film Academy, né? De como essa mulher é representada, né? De que mesmo quando protagonista, né, isso aparece muito. Eu vejo as minhas alunas muito preocupadas com essa coisa da representação Disney, das princesas Disney, né, que ela é bem característica dessa coisa de como uma representação que vem sendo martelada desde criança vai conformando, de certa forma, a sua visão sobre o mundo e sobre si mesma como mulher. Né? Eu tenho muitas alunas que se debruçam sobre isso. E uma das coisas que a gente vê é mesmo os filmes assim, que eventualmente elas são protagonistas, o universo do Conto de Fadas é mais terrível nesse aspecto, né? Elas quase sempre dependem do homem para salvá-las. Né? Então, assim, que protagonismo é esse no final das contas? E isso, sim, são coisas, né, que a gente percebe em termos de estudos acadêmicos, né? A gente sabe que na universidade como um todo há uma maioria de mulheres, né, discentes, principalmente, isso vai variar com a área, mas ainda assim não é um espaço que fica livre. A universidade, ela, por mais que ela tenha esse caráter crítico, né, ela reflete bastante essa sociedade, né? É o que eu percebo, por exemplo, em termos de experiência pessoal, né? Mansplaining, então, rola constantemente, né, na universidade. Constantemente você fala uma coisa, daqui a pouco vem um homem e fala com mais ou menos as mesmas, né, com outras palavras. Nossa, que coisa fantástica, né? Enquanto você ou foi execrada ou te ignoraram, né?
Mas, de qualquer forma, não só como professora, mas nesse momento, né, já há alguns anos eu estou na coordenação, eu fico, assim, eu tenho esse jeito, assim, então eu fico muito feliz e eu acho que é uma responsabilidade muito grande que a gente tem na academia, não só de tratar desses conteúdos, de trabalhar de alguma forma nas disciplinas, né, trazer essas mulheres, não só mulheres, né, lá no projeto do Cine Clube a gente fez uma mostra com filmes de diretores aimaras, diretores de grupos indígenas, étnicos, mulheres, falando sobre si mesmos, né? Falando sobre esse cinema que tem um outro viés, outra forma de olhar, de tratar as coisas, né? Que eu acho que a gente tem que trazer para a sala de aula. Mas eu acho que a gente acaba virando meio que um exemplo para o que é uma responsabilidade que pesa, viu? Um exemplo, né, principalmente para as mulheres, né, discentes, mas também para os homens, de ter que lidar, né, com mulheres que assumem esse papel, que assumem funções, que assumem protagonismo, né, que tem uma posição mesmo no mundo, né? Eu espero estar conseguindo cumprir minimamente esse papel. E estou aí para a gente conversar. Obrigada, querida. Obrigada, Érica. Obrigada, Lili, de novo pela fala. Pedir para quem está acompanhando a gente pelo Instagram para migrar para o YouTube. A gente vai continuar a conversa lá. Eu tenho 3 perguntas aqui. Vou fazer 2 primeiro, que são para as duas. E aí são perguntas que eu gostaria de fazer para vocês, tá? E aí é o seguinte, bom, me parece, e aí é uma percepção bastante empírica, né, que especialmente no Brasil, muitas diretoras mulheres têm apostado mais num cinema de digital, né, com digital, no sentido da autoralidade, né, num cinema de subjetividades, enfim, em que há uma intenção fortíssima, assim, de explicitar na narrativa a autoralidade, a experiência, né, da diretora. E aí, para citar um nome que é bastante famoso hoje, né, a própria Petra Costa, mas há muitas outras diretoras que se embrenham por esse caminho, diretoras iniciantes, a própria Caroline Mai, que eu falei aqui do Aqui Não Entra Luz, né, e me parece que, na verdade, isso funciona mais como um ato político, né, de reivindicar a subjetividade como algo positivo, né? E me parece também que há mais mulheres fazendo isso do que homens, há mais mulheres diretoras fazendo isso do que homens diretores, né? Queria ouvir um pouco de vocês a respeito disso, se vocês têm essa percepção. Essa é a primeira questão. A segunda é um pouco mais assim, né? Vamos tentar construir um futuro melhor, no sentido de como que a gente pode ter mais mulheres em postos chaves na cadeia produtiva do audiovisual, né? Por onde que passa isso? Pelo menos por onde que deveria começar e não está começando. Bom, se você quiser, você quer começar, Érico, eu posso falar. Não, pode falar, Lília, lógico. Queria agradecer, inclusive, a sua fala, que foi ótima. Foi muito bom poder ouvir esse lado acadêmico. Eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar de que, né, esse movimento das mulheres indo para atrás das câmeras, à frente das câmeras e reivindicando as suas representações honestas, né, já existe há muitos e muitos anos, e na academia é onde esse lugar tem voz, né, como você falou, através dessas experimentações e desses estudos e das validações que a gente tem uma possibilidade de estar atuando no cinema ou na produção audiovisual de uma forma autoral, que é o que a Lara perguntou, né? Será que isso é um lugar mais das mulheres ou no Brasil está acontecendo? Isso eu não sei medir, eu não sei mensurar, né? Mas é importante se trazer esse dado, que mais mulheres hoje em dia têm feito trabalhos autorais. Eu sempre fiz meu trabalho autoral, eu acredito nessa projeção de que a minha história que eu quero contar, ela de uma forma subjetiva, porque eu permito que
também cada um tenha o seu próprio olhar sobre a história, ela não é uma história fechada, e eu acho que o subjetivo é muito isso, essa é a minha visão, mas ela não é fechada, qual é a sua visão, vamos trocar um pouco sobre isso, e eu vejo que esse é um movimento que talvez tenha uma certa força quando vem de uma mulher, mas eu também não quero excluir, né? Eu não quero que isso seja um movimento, não, menos homens têm feito isso. O que eu vejo é que é um lugar onde a mulher vem se enquadrando, né? O cinema autoral subjetivo. Mas eu vejo também o outro lado, onde mulheres têm feito blockbusters, cinemas de ação, como, por exemplo, o The Old Guard, que acabou de estrear no Netflix, é uma produção que eu quero citar aqui, porque é de uma diretora, ele é super ação hollywoodiano e é uma voz de mulher. O tempo todo do filme é perceptível que várias pessoas na equipe são mulheres que estão ali e trazem um filme de ação que é maravilhoso, na minha opinião. Eu gostei muito, eu indico porque eu acho que é um filme da nova era. É exatamente esse lugar de que eu posso expressar-me do que eu quiser, sendo autoral ou sendo super objetivo, super blockbuster, super pragmático, pode ser documental, pode ser experimental, pode ser estruturado. O que eu vejo é que quando há uma direção de uma mulher ou uma escrita de uma mulher, as atuações, a produção, como, por exemplo, foi também nos meus filmes, a maioria da minha equipe era de mulheres, né? Eu vejo que há possibilidade com isso de que as vozes sejam mais equilibradas e que a expressão do feminino aconteça. E essa expressão do feminino, ela não tem como, mesmo no filme de ação, mesmo no blockbuster, ela é o subjetivo. Ela deixa, eu vejo que esse é o brilho da mulher. Se eu for botar assim uma diferenciação que eu consigo ver, é esse brilho de que é o subjetivo. O objetivo é o masculino, o subjetivo é o feminino. Então, eu acho que ter cinemas autorais mais subjetivos e isso ter um número ligado à quantidade de mulheres diretoras, eu acho que é um caminho de expressão que é próprio desse campo. E que bom que está crescendo, porque também tem o seu público e ele é enorme e é um caminho onde é possível se expressar do jeito que quer expressar. Né? Então, essa é a minha resposta para a primeira pergunta. Quero ver se passar a palavra a Érica, por gentileza. Depois a gente passa para a segunda pergunta. Tá. Olha, eu acho, Lara, assim, eu também não saberia dizer se há mais mulheres nesse movimento, né, a partir do digital, que facilita, de certa forma, o acesso às coisas, né, embora audiovisual é caro por princípio, mesmo uma produção pequena, né, não é uma coisa que dá para você fazer sem um mínimo de uma equipe, né, mas há mais possibilidades. No digital, se pensando em canais também de distribuição, que quebra o que é uma das grandes dificuldades do cinema brasileiro, por exemplo, que é ocupar as salas, né? Não do cinema brasileiro, a gente sabe que mundialmente, como o do indiano e tudo, a produção hollywoodiana ocupa todos os espaços, né? E aí você não tem visibilidade, você não consegue nem financiamento para outros projetos, porque a gente tem que entender como uma cadeia isso daí que passa por várias etapas e que fazer o filme não é só uma realização pessoal que eu tenho o filme pronto. Se eu quero trabalhar profissionalmente com isso e não ter o cinema como hobby, né, eu tenho que ter meus filmes visíveis, né? Eu tenho que ir ganhando espaço e público. Né? Uma das grandes dificuldades também no Brasil é essa formação do público, que é formada basicamente por teledramaturgia, né, e por Hollywood.
e que tem dificuldades com esses outros discursos. E o digital traz uma coisa muito legal, que além das acessibilidades de equipamento, ou seja, de produção, de distribuição, de exibição, tem uma lógica de nicho, né? De você ter canais direcionados e que você acaba tendo um público que é o público que te interessa, e dentro dessa lógica vai se criando outras formas mesmo em termos de mercado, né? De projeção. Então, eu não sei se as mulheres estão se aproveitando mais do que isso, do que os homens, né, disso. Mas eu acho que sim, é uma coisa que passa muito, porque isso tem a ver com o momento do feminismo, dessas demandas por direitos. Então, passa sim por essa questão política. Mas aí eu acho que não é só das mulheres. Porque aí eu acho que você tem uma produção negra, LGBT, então eu acho que é muito mais a questão de um grupo, de grupos que precisam lutar pelos seus direitos, né? E por isso acabam colocando essa questão política. E a questão estética autoral, né? Ela se torna política. Quando você busca uma forma de falar que seja desse seu lugar como mulher dentro dessa sociedade preconceituosa, sexista e tudo mais, e você se coloca como negro dentro dessa sociedade racista. Então você busca formas, né? Isso é uma coisa que vem lá desde os russos, né? Que vão procurar uma forma revolucionária, né? Para o cinema, a partir do momento que eles querem uma revolução na sociedade, passa muito pelo cinema, novo cinema latino-americano, que busca uma forma fílmica que expresse esse lugar de terceiro mundo, né, pejorativo. E no livro lá da Shohei do Stan, eles até problematizam esse termo, né? Mas eles falam também desse quarto cinema. Então, é quando você pensa que existe um cinema comercial, né, que a gente vê no Brasil, principalmente ligado a Globo Filmes e tudo, mas tem outros tipos também, né, outras produtoras, e que você tem um cinema que é esse cinema independente, que o quarto cinema para eles é isso. É esse cinema indígena, é esse cinema negro, é esse cinema LGBT, é esse cinema da mulher, e que são cinemas que sistematicamente tiveram negados acesso à produção, à exibição, à distribuição, à formação de um público que dialogue com ele. Então, eu acho que o digital ele atende a isso, a uma necessidade represada sistematicamente desses grupos todos, incluindo as mulheres. Ótimo, Érica. Vocês querem comentar sobre a segunda pergunta? Sim, por favor. Só para eu lembrar um pouco dela, é como trazer mais mulheres para esses lugares, né? Como que a gente pode ter, né, mais mulheres em postos chaves na cadeia produtiva do audiovisual? Por onde que tem que começar? Eu vejo que o primeiro movimento é que nós que já conseguimos, digamos assim, né, nós que já estamos em um lugar dentro deste ramo, dessa cadeia, ampliarmos e incentivarmos outras a estarem, falando, olha, podem vir, é seguro, é um lugar onde você vai ter voz. Hoje em dia já não é mais, porque eu vejo que, assim, existem pessoas que são tolhidas pela família por não poderem estar, existe a própria sociedade que fala que não é lugar, mas tudo começa na vontade interior de cada um. Então, se a arte, que é algo que chama antes de tudo, né? Acho que assim, lá no fundinho de tudo tem a arte. E a arte, ela é algo que às vezes que não dá para negar. Se eu fico suprimindo essa arte em mim, isso vai abafar de alguma forma. Eu posso até me sair bem em outra profissão, mas essa arte vai me lembrar algum dia dessa dor. Então, é incentivar a essas mulheres, sejam elas principalmente as que não tiveram menos voz ainda, como vocês muito bem lembraram, as mulheres negras, as mulheres LGBTQIA+, as mulheres que
que estavam em profissões, por exemplo, que começaram fazendo assistente de produção e querem trilhar uma carreira no cinema, né? Porque isso é uma coisa que às vezes pode parecer difícil. Não, eu vou ser sempre produtora. Não, é possível. É possível porque há recursos e há uma rede de apoio hoje em dia que facilita a estarmos atuando com mais possibilidade de presença. Eu digo sempre que eu tive muita sorte e muita fortuna. Sim, eu sou uma mulher branca, mas sim, eu sou lésbica, sim, eu tenho várias questões de que, por exemplo, eu sou obesa e isso me dificultava a estar na frente da câmera, então eu sofri também muito em relação aos vários tipos de padrão do que é ser mulher, do que é ser mulher trabalhando na frente da câmera, do que é ser mulher trabalhando atrás da câmera. Então, eu acho que um segundo passo é cada vez mais quebrar estereótipos. E essa força de quebrar estereótipos é de um a um, mas ele amplifica. Cada um que vai lá e faz, já abre o caminho para milhares fazerem. Então, nós mulheres que já estamos em postos de liderança ou, digamos, de uma forma geral, atuando com a arte nos seus lugares, é importante incentivar a outras que venham, né, que experimentem, que tentem, que contem com uma rede de apoio, seja ela de mulheres, mas não exclusivamente, porque os homens são muito importantes na carreira cinematográfica. Fazer um filme não é completo. Eu sempre digo, tem que ter um equilíbrio na equipe, porque eu acho que todos os olhares são importantes, não dá para excluir, né? Mas é importante ter essa condução de que eu respeito o meu lugar enquanto mulher nessa produção, eu respeito meu lugar como mulher, como artista, e eu respeito o seu lugar como o que você é. Eu acho que esse é o primeiro ponto, é ter essa noção de que fazer cinema, fazer arte, é algo que está no coração. Então, se você tem essa possibilidade, venha, experimente. Vai ser difícil, mas é um caminho que já está sendo trilhado, né? Como a professora Érica muito bem colocou, é muito recente essa possibilidade que nós temos, muito recente. A possibilidade de sairmos de casa é recente. E agora, né, estamos nosso momento também sendo um pouco impossibilitado de sair de casa, mas o contexto é completamente diferente. Então, não dá para comparar épocas também, isso é muito importante. O que nós temos hoje, enquanto mulheres profissionais do cinema, é uma realidade completamente diferente de qualquer pessoa que tenha vindo antes. E vai ser completamente diferente de qualquer pessoa que venha depois. Então, essa adaptabilidade também é o que tem, né? O poder de criatividade que nós temos, enquanto mulheres, enquanto pessoas, enquanto qualquer quer que sejamos, é o ponto-chave para poder vir para essa carreira. Então, o meu incentivo é venham e experimentem. É isso que eu acho que tem que ser feito para que mais mulheres venham. E, claro, batalhar por políticas públicas que possibilitem a realização das obras de arte. Porque a cultura precisa de ter esse olhar de inclusão e possibilitar essa reconciliação histórica para que mais mulheres negras, lésbicas, trans ou cis tenham papéis que desejem na carreira de cinema, na carreira de arte, na carreira de teatro. Então, eu acho que sim, essa batalha nossa de todo dia estar lá cobrando, estar exigindo, estar pedindo, estar verificando, porque é importante, sim, ter essa reconciliação. Érica, por favor. Não, eu acho que eu não tenho nada a acrescentar ao que a Lília já respondeu brilhantemente. Não, é isso. Por isso eu acho que é importante essa consciência, né, de que, como ela disse, é uma questão... não é de suplantar os homens, é porque simplesmente as mulheres foram quase eliminadas do processo, né? E há uma visão de mundo aí que está sendo construída. Então, a partir do momento que você tem essa consciência, né, buscar isso, eu consegui abrir o caminho, eu tenho um dever, na verdade, de puxar as outras comigo, né? Minimamente, a gente na universidade tem o dever de
ir mostrando isso, né? A gente tem a questão nas universidades, que a gente lida com isso, que é relativamente recente nas universidades brasileiras, que são, né, os discentes que entram por cotas e que muitas vezes o próprio ambiente universitário acaba colocando eles nesse lugar. Não, você é inferior, porque você entrou aqui, porque você é negro, porque você é isso, você é aquilo, e a gente tem que construir essa ideia de que não, entendeu? De que isso é um discurso para te eliminar do processo, mas que você tem que se colocar, né? Então a gente tem esse papel de incentivar, assim como quem está na produção tem que pensar nessas questões da equipe e de como isso impacta, sim, no discurso que está sendo construído, né? Não é um detalhe se tem maioria de homens, se tem minoria de mulher, se não tem negro, se não tem LGBT, se não tem uma diversidade ali, você tem um discurso quase sempre, lógico que não é sempre, né, mas tende a ser um discurso de um viés só, né, que inclusive simplifica as questões, né? Então, a gente na universidade tem esse papel de tornar essas coisas conscientes e que isso levem a ações desse tipo, né? De você conscientemente pensar na composição da sua equipe, nos espaços que você vai dar para as pessoas, né? E no seu discurso, no final das contas. Perfeito. Acho que se a gente pudesse pensar em 3 palavras assim que resumem bem essa questão, né, do que fazer, né, para ter mais mulheres, né? Acho que a gente podia pensar na reflexão crítica, né, que é o que a gente faz na universidade também e em outros espaços de produção de conhecimento, não só na universidade, nos espaços de formação. Né, que tão necessárias, extremamente necessárias, políticas públicas, inclusive políticas afirmativas nesse sentido, né, e a representatividade. Também acho que a gente pode pensar nesses 3 pontos a partir da fala de vocês. Bom, eu tenho mais 2 perguntas aqui do YouTube, e aí vocês ficam à vontade, se as 2 quiserem responder as 2, eu vou jogar as 2 perguntas, e aí vocês, né, fiquem à vontade para dividir da forma como vocês quiserem. Se quiser responder uma só, não quiser responder nenhuma, tá? A primeira pergunta é a seguinte, vou jogar no vento. A primeira pergunta é a seguinte, as plataformas de streaming nos dão acesso a produções não hegemônicas, mas mulheres estão em lugares de criação importantes. Por outro lado, a digitalização traz a questão dos algoritmos. Vocês 2 acham que há um machismo algorítmico, assim como já há um racismo que pode acabar, entre aspas, entregando menos obras pensadas e executadas por mulheres nessas plataformas, né? De alguma forma, aí a lógica algorítmica, né, restringindo a circulação de produções feitas por mulheres. Uhum. E a segunda pergunta, que é da Kathleen Brenda, ela diz que é muito triste ver que mesmo no século XXI o valor das mulheres ainda não é reconhecido como deve. Sou acadêmica de jornalismo e me preocupa muito como será meu futuro profissional, imagino, meu profissional. Gostaria de saber qual foi a pior situação que vocês enfrentaram justamente por serem mulheres atuando no audiovisual. Bom, vou também pedir para começar. Quero comentar um pouco sobre a primeira. Eu não tenho muito conhecimento como é que funciona esse esquema de algoritmo dessas plataformas de streaming, mas eu vou falar um pouco da minha experiência, das minhas considerações disso. Quando eu escolho lá um filme, o programa lê, e isso é o algoritmo, né, ele lê que eu gosto daquele tipo de programa, e aí ele passa a me indicar mais programas daquele tipo, né? É lógico que eu não sei exatamente quais são os critérios, se eles dividem por gênero, né? Por exemplo, se eu coloco lá na minha ficha que eu sou mulher, ele vai me indicar mais filmes, digamos, para mulheres, né? Porque eu acho que, inclusive, esse gênero já caiu por terra há muitos anos,
né? Antes tinha esse gênero, né? Filmes femininos. E isso já caiu por terra. Não tem mais como utilizar esse gênero para poder classificar um filme. Mas pode ser que o algoritmo ele tenha essa resposta e, sim, ele vai me indicar mais filmes daquela categoria. Eu creio que os algoritmos, sim, eles têm um lado que, se não tomar cuidado, vai se tornar racista, vai se tornar generalista. Por quê? Porque ele padroniza. Então, ele vai eliminar o que eu não escolhi e vai passar a me mandar só o que eu escolhi. Só que eu acho que todo tipo de generalização é burra. Então, cabe muito de cada usuário, de cada usuária, saber também ir lá e direcionar. O que você quer ver na sua plataforma? Qual é o nicho que eu quero criar para mim como indicação? Por exemplo, o Netflix ele me indica muito filme LGBT, ele sabe que eu gosto. Então, nesse sentido, ele não é preconceituoso, ele me coloca em pauta os filmes LGBT. Eu não vi ainda uma seleção, por exemplo, filmes de diretoras, mas eu vou até procurar saber isso, se eu posso colocar isso como um algoritmo ao meu favor. Então, toda vez eu coloco lá que eu gosto de filmes assim, ele vai me indicar isso. Então, eu acho que é uma coisa além da máquina. A máquina ela vai até um ponto, e esse ponto acaba sendo uma cópia do que acontece com a gente, ser humano, ou seja, se torna um padrão, e esse padrão, é lógico, cria um estereótipo que pode se tornar, sim, racista, pode se tornar machista. Então, é importante que cada usuário e cada usuária tenha o controle do que está assistindo, né? Então, eu acho que isso é o primeiro passo importante. E que as empresas tenham esse olhar de vez em quando, incluir filmes diferentes. Coisas que, por exemplo, eu não pesquisaria, mas que é uma nova proposta que, de repente, passa ali, eu falo, olha, isso aqui me chamou a atenção. Então, eu acho que essa é uma coisa que eu tenho para falar sobre a primeira pergunta. Sobre a segunda pergunta, já emendando, enfim, trabalhar com produção, como eu falei, né, mesmo sendo uma mulher branca, não foi fácil para mim, nesse sentido de ter que me afirmar num espaço que era predominantemente masculino. E me tornar masculina também nessa proposta. Então, eu acabava tendo o mesmo linguajar, o mesmo jeito de ser, eu tinha que me adaptar a estar ali falando grosso, literalmente, com uma equipe. Eu tive a sorte de, no tempo da minha vida, ir me transformando. Mas eu já tive um trabalho onde eu chefiava vários cinegrafistas, onde as piadinhas eram horrorosas, né, no set, nos bastidores, e eram extremamente machistas, e eu tive que me pronunciar. Eu, particularmente, sofri preconceito, mas não tive portas fechadas, pelo menos que eu saiba, porque muitas vezes esse preconceito é oculto, é importante dizer, né? Não fala na frente e tal, mas a gente sente que está ali o machismo, o sexismo está presente, mas, enfim, também não era meu interesse trabalhar num lugar que fosse desse jeito. Então, isso também era o meu critério, né? Como que era esse trato quando eu me colocava como diretora, como produtora, né, como roteirista, como publicitária, diretora de arte, como que era? Então, eu tive a sorte de ir também conversando, dialogando, para que aquilo não fosse um conflito. Então, eu tive essa possibilidade de ir me moldando conforme a profissão, conforme o local onde eu trabalhava, e também de ter um certo aspecto educacional para as pessoas que conviviam. Então, eu deixava bem claro, olha, eu sou assim, eu quero ser tratado desse jeito, é meu direito, eu te respeito, você me respeita, estamos aqui nesse lugar. Então, eu acho que estar em uma produção onde o campo é abusivo não faz bem para ninguém das partes envolvidas. Então, se por acaso você que está começando, seja mulher, seja homem, seja qualquer pessoa, e entra num set e percebe que há um ambiente abusivo, denuncie, ajude a pessoa que está sendo abusada a não estar mais naquela situação, porque isso é uma memória trágica que o cinema e a arte trazem, né? Desde a escolha do elenco até a divulgação do filme, né? É uma história trágica que é real. Os abusos que acontecem dentro do cinema, e esses abusos são feitos por homens contra mulheres. Então, é importante mudar esse quadro, né? E perceber que não é preciso mais estar neste lugar de vítima.
A gente pode trocar e tirar essa roupa e estar no lugar de autoridade, de genuinidade, de autenticidade, de equilíbrio, sem conflito, né? E perceber que eu não preciso também me tornar uma agressora num set para poder me evitar que eu seja agredida. Então é importante ter, e esse olhar foram as constelações que me trouxeram, então eu agradeço muito por esse equilíbrio que hoje eu posso ter na minha vida, né, e em qualquer profissão que eu tenha. Eu acho que isso é uma sugestão que eu digo para lidar com esse ambiente que às vezes é realmente um pouco árido, como eu já disse. Vamos lá. Eu acho que eu vou começar pela segunda, porque aí já dá sequência à fala da Lília, né? Eu já tinha falado um pouco na minha fala, né? Que eu acho que, assim, no ambiente acadêmico, né, o que a gente mais passa como mulheres é o mansplaining mesmo, né? Você vê não só assim em reuniões ou mesmo em eventos, que vai haver muito mais chance de pessoas querendo te questionar e corrigir do que aos homens, né? Isso no ambiente que supostamente, só teoricamente, né, isso deveria estar mais bem resolvido, né? Inclusive porque a gente tem muitas mulheres no corpo discente, muitas mulheres no corpo docente, né? Mas depende muito da área, mas tem áreas, tem pesquisas que mostram também assim que as mulheres acabam não chegando a muitos postos de autoridade, bem menos do que os homens. Então, é um ambiente em si que também trabalha com os mecanismos de limitar os espaços que a gente ocupa, né? Quanto à plataforma, eu não sei se o algoritmo das plataformas, né, de streaming, elas teriam essa mesma lógica do algoritmo que a pessoa, que quem fez a pergunta fala, que são aqueles algoritmos, né, de reconhecimento e tudo, que já foi feita uma comprovação, né, de a população negra é muito mais identificada, né, como sujeitos, né, suspeitos, porque eu acho que passa primeiro por essa questão de que a gente tem plataformas, assim, grandes plataformas tipo Netflix e da Amazon, que trazem uma grande diversidade de produções em termos de países, de filmografias, que a gente, de outra forma, não tem muito acesso, né? Na nossa programação de TV, mesmo de TV a cabo, e a gente não tem acesso, muito menos na sala de cinema, pelo domínio norte-americano. Mas, ainda assim, costumam ser produções, assim, que tem uma certa estrutura de produção por trás. A produção independente mesmo, mais experimental, nessa encontram muito lugar. Mas, por outro lado, tem vários serviços de streaming, alguns até gratuitos. Eu, coincidentemente, na semana passada, eu estava numa banca de qualificação, fiz um levantamento de uns canais. Então, assim, tem canal brasileiro, Afroflix, tem a Retina Latina, de cinema latino-americano, que esses canais, sim, vão buscando esses nichos, que eu já tinha até falado numa resposta ali, de que o digital permite esse tipo de produção. Com relação ao algoritmo, né, voltando um pouco nisso, então, assim, os canais, os de streaming mais comerciais, eles têm uma diversidade de produção, mas que eu acho que não chega no independente, e tem os canais de streaming realmente independentes que vão trazer mais diversidade, né? E aí, o que eu acho é que não é propriamente o algoritmo a questão de sugestão, é o catálogo desses serviços de streaming. Por isso que eu fui falando sobre essas diferenças. Então, dentro do Netflix e da Amazon, vai predominar uma produção que vem com todas essas questões que a gente tem falado, da produção audiovisual dominada por homem branco, cis. Então, independente do que você busca ali,
né? A grande maioria vai ser uma indicação que, mesmo que tematicamente ou em termos de gênero atenda ao seu gosto, é dentro de um viés de uma produção que já tem esse perfil, né? Que é anterior à própria ideia da plataforma, né? Mas o catálogo é a plataforma que escolhe. Então, o algoritmo busca seus gostos, mas dentro de um catálogo deles. E aí o catálogo, a definição deles do que entra no catálogo, antes mesmo do algoritmo, é que vai definir esse predomínio de determinado perfil aí das produções, né? Então, eu acho que a grande questão é essa, eventualmente. E outra é de que na área de comunicação, na interface com a educação, né, a gente fala, é a questão da formação do público. O público como um todo, né, ele vai nesses catálogos, ele vai buscar aquilo que ele já conhece. Então, aí sim vem os problemas dos algoritmos, que são todas as bolhas digitais, né? Então, mesmo com todos esses problemas do catálogo Netflix, tem uma diversidade de produções ali. Mas se a pessoa ela não entende o algoritmo, a pessoa não tem uma mínima formação para entender outros discursos, outras formas fílmicas, ele sempre vai buscar o mesmo. Aí vem o problema assim, do algoritmo, porque aí o algoritmo reforça isso. O algoritmo nunca vai, que é a lógica do algoritmo, né? Ele nunca vai mostrar algo diferente para o cara, né? Tipo assim, pô, você está vendo só os mesmos tipos de filme, você não quer tentar uma coisa diferente, não? O algoritmo não faz isso, né? A lógica dele é justamente, você gosta disso, então eu vou te mostrar mais disso, né? Então entra eu acho que é o que eu acho que o algoritmo o catálogo, a formação, né? E aí vem o algoritmo. Que aí a ideia do algoritmo é te mostrar mais do mesmo. Ele nunca vai seu horizonte. Ok, meninas, eu já ia encerrando aqui, mas eu vou ter que fazer uma outra pergunta, porque é de uma pessoa, assim, que é muito importante para a gente aqui, que é o professor Adriano, que está com a gente na sala, inclusive. É, ele pergunta, assim, uma pergunta para a Érica, queria que Lilian também, se quisesse contribuir, tá? Bom, por conta dos números que você trouxe, Érica, ele diz que realmente nos impactam na perspectiva dos espaços negados à mulher, na sua completude. Refletindo sobre mecanismos de apagamentos das inúmeras mulheres atuantes na sétima arte brasileira, como vocês analisam o abandono e estrangulamento financeiro em importantes ambientes de memória artística, como a Cinemateca Brasileira? Mais uma vez, alguns lugares de fala presentes naquelas obras podem ser esquecidos ou silenciados. Como articular a memória das produções de ontem para contribuir em um futuro mais promissor no cinema brasileiro, onde o espaço do feminino seja catalisado e naturalizado? Sim, eu vou responder rapidamente, depois a Lília que fala. Eu acho, assim, né? O que está acontecendo com várias coisas no país, e a Cinemateca especificamente, revela uma série de coisas que a gente já sabia, a gente só não sabia a dimensão do desastre que é o sistema político brasileiro, em que uma pessoa sozinha entra e destrói a história do país. Como que a gente não tem um mecanismo de salvaguardar, né, espaços como esse, né? Como que a gente fica vendo a Cinemateca, né, se perder desse jeito, potencialmente aquilo lá pode ser um desastre absoluto, né? Porque já não se consegue nem manter o sistema de refrigeração. Uma boa parte do que está lá no acervo é ainda daquelas películas, né, de nitrato que são inflamáveis, né? Que na verdade só com a temperatura elas entram em combustão, em autocombustão,
E tem muito material lá que está guardado lá e que nunca foi pesquisado ainda, que não foi estudado. Então, eventualmente, até nessa história da gente, não só de mulheres, né, mas mesmo de homens, de outros grupos que tenham se aventurado no cinema, né, em épocas passadas, a gente pode estar perdendo e, eventualmente, a gente não está nem sabendo que está perdendo, né, porque tem um acervo lá, lógico, eles têm catalogado e tudo mais, mas é um lugar de pesquisa também, né, a Cinemateca. As pessoas pensam assim, está lá preservado, está parado. Não, não está preservado, parado, né? Além de ser a memória do audiovisual brasileiro, né, ele é um lugar de pesquisa, é um lugar de se descobrir, é um lugar de, eventualmente, resgatar mulheres, homens, negros, indígenas que produziram antes. E a gente está só... Infelizmente, a pandemia ainda nos prende dentro de casa, né? Embora um grupo esteja fazendo constantemente lá manifestações presencialmente, a gente está assistindo, né? Vários desses espaços, desses lugares da história do país, de preservação, que poderiam abrir outras discussões e tudo, se perdendo, né? Daqui a pouco, igual o Museu Nacional, né? Com um grande incêndio ali. É uma questão absurda, simplesmente absurda, né, no país. Eu aproveito para compartilhar a sua dor. Isso é muito triste mesmo. A nossa memória virar cinzas, assim. É lógico que não só no material, né, propriamente dito, o objeto, filme, mas a memória emocional do processo, a memória, né, construída, todos esses profissionais e esses profissionais que construíram o cinema brasileiro. É uma pena ver isso acontecer, e eu quero trazer para essa nossa conversa também o nosso olhar sobre os mecanismos de cultura que estão esvaziados, completamente esvaziados. Lei Rouanet, há quantas anda esse processo, o que a gente tem possibilidade, a Ancine, que é uma grande tristeza eu ver o que acontece com a Ancine hoje, depois da administração da Débora Ivanov, que foi ótima por muitos anos e que incentivou essa produção, inclusive para atingir plataformas como Netflix, né? Os últimos mecanismos de incentivo à produção audiovisual possibilitaram que muitas pessoas chegassem não só aos cinemas, mas às plataformas de streaming, e hoje em dia isso está caindo no limbo, e a gente sabe que é assim um governo que começou e que criou muito desgoverno na cultura. E isso para ser bem suave no meu comentário, enfim, para não entrar muito na questão e ser mais passional, eu prefiro dizer isso, assim, me manter mais, né, nesse momento, mais nessa tristeza de que, infelizmente, as leis de incentivo à cultura e ao cinema no Brasil não mais fomentam, não mais incentivam a produção. É um esquema cada vez mais direcionado para interesses muito próprios, que a gente desconhece, e que é muito difícil entrar nesses mecanismos. Então, eu vejo como produzir, né, cinema hoje em dia no Brasil, como produzir arte. É lógico que vem ainda a pandemia e complica isso muito mais. É importante considerar todo o contexto. Foi uma série de coisas, uma série de cordas que se arrebentaram e que toda uma classe e diversas profissões estão tendo que se reinventar. Mas eu vejo que o processo de produzir cultura no Brasil, ele pede esse olhar nosso, que quer produzir, né? Então, vamos lá, vamos então batalhar para que essas leis voltem, para que a parte desse incentivo volte, mas do jeito que está, eu acho que vai ser difícil a gente conseguir alguma coisa em um tanto de tempo. Então, é um trabalho de formiguinha, e essas formiguinhas vão construir com muita força, essa possibilidade do cinema voltar outra vez. Eu confio nisso, nos ciclos também. Então, nós já tivemos nosso auge, agora estamos numa onda um pouco mais baixa, mas eu acredito nessa possibilidade de que
em breve, né, depois de muita turbulência, a gente possa ter novamente uma verdade, um acesso a culturas e políticas públicas que facilitem, né, a mais pessoas estarem produzindo arte no Brasil. Que é outra coisa que eu queria dizer, né? É mais visível agora o quanto a arte é importante para o ser humano. Sem a arte, esse momento que a gente está passando seria muito mais difícil. Acreditem. Então, eu vejo que a gente tem que perceber esse amor e essa influência da arte em nossa vida. Ok, meninas. Muito obrigada pelas contribuições. A gente terminou apontando um cenário bastante trágico, porque é assim que nos parece e é assim que nos toca, né? Mas de alguma forma apontando para a possibilidade de ressurgir de alguma forma, né? Que seja pelas margens, que seja pelas migalhas, que seja pelas brechas, pelas fendas, né, como sempre acontece em momentos pavorosos como esse, e não só em relação ao audiovisual e à arte, mas em vários sentidos, né. Então, queria agradecer vocês por essa conversa, que foi maravilhosa, e queria dizer também para todos que assistiram, todos e todas, né, sobre o certificado, para preencher o formulário lá, para quem quiser ter a certificação da participação, tá? Já falei no início ali, tá no site, na página da Mostra Multi, ok? E convidar também a todas e a todos que estão assistindo para assistir também na próxima semana, na quinta-feira, o último seminário. Quero agradecer os envolvidos, Evandro, Gabriel, Elvis, Adriano, Lucas, todos que estão envolvidos e se empenharam para que fosse possível essa transmissão e esse pensar sobre a mulher no cinema, a mulher no audiovisual. Queria saber se vocês querem dizer alguma coisa para finalizar. Não, só queria agradecer, foi um prazer estar aqui, foi um prazer conhecer a Lília. Ótimo mesmo, eu acho que são discussões muito importantes que vocês estão trazendo, então é uma ótima oportunidade estar aqui falando com vocês, né, falando para o público, né, a conversa fica lá no YouTube, então quem quiser depois assistir, né, a coisa vai se prolongando, né, e novamente só parabenizar a todos vocês pelo projeto como um todo, pelo seminário. Okay. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao Lucas, que fez o contato comigo e me convidou para poder fazer parte da mostra, depois a cada uma das pessoas envolvidas na curadoria da Mostra Multi. A Lara, querida, muito obrigada pela sua mediação, foi excelente. A Érica, um grande prazer e uma honra poder estar aqui conversando contigo. Muito obrigada pelos ensinamentos que você trouxe. Ao Evandro, querido amigo, um beijo especial em você. E a todos os outros da equipe também, meu abraço. Foi um ótimo trabalho. Parabéns a vocês, parabéns pelo projeto. Obrigado, FOP, por permitir que isso, né, esteja acontecendo. Quero também agradecer a cada uma das pessoas que esteve aqui com a gente esse tempo todo nos ouvindo e partilhando e trazendo suas dúvidas. Muito obrigada. Eu agradeço de coração e aguardo vocês assistindo o nosso filme, né, dentro da programação. Vida longa, universidade pública de qualidade brasileira, viva a universidade pública, que seja longa essa trajetória e que a gente possa ainda contribuir bastante. Obrigada, queridas, queridos, até a próxima. Boa noite para todos e todas. Tchau.